Nós falamos sobre dons espirituais. 1 Coríntios 12, verso 1 diz: ora, irmãos, não quero que estejais em ignorância quanto a esse assunto. E um dos maiores dons é o dom de profetizar, o dom de profecia. Nós vimos também em 1 Coríntios, lá no comentário da Bíblia White, de que para a igreja de Corinto não faltou nenhum dom, porque em tudo fostes enriquecidos, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. De maneira que, quer dizer, uma ponte agora, o testemunho de Jesus foi confirmado, de maneira que nenhum dom vos falta, incluindo, no verso anterior, o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Nenhum dom vos falta. Olha só, aqui no comentário da Bíblia White, diz que eles ensinavam a outros e foram tão enriquecidos que não lhe faltava nenhum dom. Foram colocados numa relação estreita e preciosa com Cristo. Então, o testemunho de Jesus, em certo sentido, não é só o espírito de profecia de Ellen G. White, mas é, de forma geral, o espírito de profecia. Né? Então, achei interessante ressaltar isso antes de avançarmos. E agora vamos ver o que é profetizar. Nós cremos todos que Ellen G. White foi uma verdadeira profetisa. Jesus advertiu: cuidado com os falsos profetas. Se não houvesse mais profeta depois de Jesus, ele teria dito: não aceiteis nenhum profeta mais haverá. Não, seria muito mais fácil, né? Ó, acabou os profetas, então. Mas não, cuidado com os falsos, quer dizer que haverá verdadeiros por implicância. E hoje vamos ver o que é profetizar. A nova teologia diz que não. Nós temos o dom de profecia. Em certo sentido, sempre quando alguém prega, está profetizando. Eles dizem isso. E assim, por quê? Porque cada instituição tem a tendência de querer falar para si. Não, nós temos o dom de profecia, sim. Temos o dom de línguas. Olha lá, ele fala vários idiomas, inglês. Nós somos ricos. Porém, não é isso que a palavra de Deus ensina. E hoje vamos ver julgando os profetas e profetisas. Sim, profetiza, porque a mulher pode ser profetisa, sim. E o Adilon, daqui a algumas palestras, vai fazer uma palestra só complementando aquela parte que não permite que a mulher ensine a igreja de Deus, né, o povo de Deus, os adultos, com vários outros textos complementando, tá? Então vamos lá. A palavra profeta, né? Essa aqui, a palavra grega, está na concordância Strong's. Cada palavra grega, ó, tem um Gzinho e é um código. G, tal, tal, tal. Aparece 28 vezes na Bíblia, porque é uma palavra grega e o Novo Testamento foi escrito em grego, então 28 vezes aparece a palavra profeta, ou profetizar, ou né, profetiza no Novo Testamento. E nós vamos passar por elas agora, para que a própria Bíblia nos mostre o que é profetizar. Nós não queremos recorrer a nenhum dicionário, porque em assuntos espirituais, né, dicionário pode ser útil para alguns pontos secundários, mas algo tão fundamental, vamos recorrer à própria Bíblia. É o método de Guilherme Miller, de um pouco aqui, um pouco ali, a Bíblia se auto-explica. Somente assim há segurança. A primeira vez em Mateus 7,22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ó, tudo isso aí é sobrenatural. De trás para frente, milagres, expulsar demônios e profetizar. Ó, você vê que está no mesmo patamar. Profetizar, portanto, só por esse verso já se vê que é algo sobrenatural, é algo milagroso. Tá? Não é simplesmente pregar. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E depois de João, começou a tornar-se realidade. Outra parte que aparece a palavra profetas ou profetizar, ó. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito.
Então, Isaías foi profeta, ele profetizou, falou com antecedência. Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mateus 26, ou seja, por ocasião do julgamento de Jesus, cobriram a cabeça de Jesus e agora profetiza-nos, quer dizer, falar alguma coisa sobrenatural, mesmo sem você ter visto, adivinha, como se fosse uma adivinhação, quem que te bateu. Então, profetizar na Bíblia aqui, até aqui nós vimos que é algo sobrenatural. Até os zombadores entendem de que o ato de profetizar é algo sobrenatural, porque eles vedaram o rosto de Jesus. Sim. E eles entendem, compreenderam de que profetizar é algo sobrenatural. Não é esse que todo mundo fala, essa questão todo mundo fala, não, irmão, se você prega a palavra, se você fala, você está profetizando. Necessariamente não é isso, porque a gente vai ver uma passagem aqui de um certo sacerdote que ele profetizou sem ser um profeta. Entendeu? Então, necessariamente eu posso profetizar e ser um profeta? Não. Por isso que Jesus também falou em Mateus 7 ali, a gente leu lá, que muitos naquele dia me dirão, né? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos vários milagres, profetizamos no teu nome, falsos profetas. Então, assim, necessariamente a pessoa profetiza, mas será que ela é um profeta? Aquele que é chamado para poder proclamar os fundamentos que Deus dá para ele poder transmitir ao povo? Sim. Aqui mostra a passagem de que cobriram o rosto, né? Tá? Já vimos a passagem paralela. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, né? Aqui ele falou coisas sobre o futuro, pertinentes a Jesus também. Sim. Profetiza, quem foi que te bateu? Já vimos. Agora sobre o sumo sacerdote, que importa que um homem morra pela nação e não ser toda a nação lançada em confusão. Ora, ele não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. Aqui está, o Adilão já comentou isso agora. E acontecerá nos últimos dias, aqui Atos, depois do Pentecoste, Pedro está citando Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos anciãos terão sonhos. Em outras palavras, coisas sobrenaturais, não são naturais, sonhos de qualquer jeito, porque sonhos sempre todos temos, mas visões, e profetizarão. E sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Ok. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Outra vez, algo sobrenatural, algo especial. Começaram a falar em línguas e profetizavam. Atos 21. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Né? Isso chamou tanto a atenção. Gente, 4 filhas que profetizam. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Então, aqui está falando que não se deve... Ok? Sobre isso aqui nós já falamos na palestra sobre o véu, você pode ver o link aqui, tá bom? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, que é o marido. Porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Por isso nós estamos usando o véu, as mulheres. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Outra vez aparece a palavra profetizar aqui, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Vamos estudar esse capítulo inteiro na próxima palestra, 1 Coríntios 14. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Agora, sobre esse verso, eu vou lançar uma pergunta. Ó. O que fala de forma sobrenatural também fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Por exemplo, Ellen G. White, quando tinha visões e aí falava aos homens, ela falava para edificação, exortação e consolação? Resposta, sim. Mas o que fala aos homens para edificação, exortação e consolação necessariamente está profetizando? Não. Não. Alguém pode não estar profetizando, mas falar para exortação, consolação, animação. Eu estou fazendo essa ênfase porque uma pessoa lançou material dizendo que mulher pode sim ensinar, porque ensinar porque mulher pode profetizar. E profetizar é
mesma coisa que edificar, exortar e consolar. Então, a mulher pode pregar sim. Ou seja, segundo a palavra de Deus, profetizar aqui é algo sobrenatural. Tá bom? Então, não necessariamente, se eu exorto, se eu consolo, se eu edifico, eu estou profetizando. Porque eu posso exortar e edificar de forma natural, não sobrenatural. Tá? O que é profetizar? O que a Bíblia ensina, não o que A ou B ensina. 1 Coríntios 14, verso 4, que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ok, aqui 1 Coríntios 14 também nós vamos ler em seguida, na próxima palestra vamos nos aprofundar nisso. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que para vós era destinada. Lhes foi mostrado que não para eles, ou seja, os profetas do Antigo Testamento, né? Por isso que são chamados de profetas. E tem falsos profetas, aqueles que dizem que tem algo sobrenatural, mas não é de Deus. Judas 14, quanto a esse também profetizou Enoque. Olha, Enoque, então profetizou. Não quer dizer necessariamente que Enoque foi profeta, mas ele profetizou. Ser profeta seria ter um ofício de profeta, ser como Ellen G. White teve o ofício de profeta. A tarefa é vitalícia. Né? Então, falando em Ellen White, justamente Apocalipse 10, verso 11 é onde profetiza que Ellen White iria profetizar, porque na sequência histórica aqui do capítulo 10, você vê que se encaixa perfeitamente logo após a grande decepção, que haveria então, nessa ocasião, profecia. E considerei as minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Quem são essas duas testemunhas? O Antigo e o Novo Testamento. A própria Ellen G. White também diz. E a Bíblia, então, profetiza. 1 Coríntios 14, tá? Se todos profetizarem, algum incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos. Ó. Então, sob profecia, os segredos do coração de alguém podem tornar-se manifestos. Então, profecia não é somente edificar e consolar e falar sobre o futuro, possivelmente, pode ser que não fale, João Batista foi profeta, mas não falou alguma coisa que iria acontecer. Mas uma outra coisa que um profeta faz é os segredos do seu coração se tornam manifestos. Ou seja, Jesus muitas vezes, quando olhava para as pessoas, podia ler seu coração como um livro aberto e as pessoas percebiam que ele estava lendo sua própria intenção, sua própria pergunta e tinha uma convicção. Né? Os segredos do seu coração se tornam manifestos e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. Então, outro elemento da profecia é tornar manifestos os segredos do coração de outra pessoa. O que é profetizar? A Bíblia ensina. Agora vamos ver quando se manifesta o dom de profecia. Né? Ou seja, vamos ver também no Antigo Testamento, tá? A palavra não é aquela lá, mas agora é navá. Isso se pronuncia como se fosse um V. Navá. Tá? A palavra hebraica aparece 115 vezes no texto massorético, que é como se fosse o Textus Receptus, só que do Antigo Testamento, né? O texto base. No Antigo Testamento não tem tanta controvérsia sobre qual manuscrito é o correto, porque mesmo os judeus, né, texto massorético, começando em Números 11, ali a primeira aparição de a palavra profetizar. Antes disso eram patriarcas, Deus se revelava de uma forma diferente, se comunicava, e agora passou a profetas. A partir de Números 11, tá, é que nós vamos ver que Deus também começou a se manifestar dessa maneira, logo após o Êxodo. Mas mesmo não usando na Bíblia a palavra profeta ou profecia, na época dos patriarcas, Ellen G. White diz que, enquanto as palavras de bênçãos estavam em seus lábios, havia ele sentido sobre si o espírito de inspiração. E agora, conhecendo todas as circunstâncias, ratificou a bênção involuntariamente. Ratificou a bênção para Jacó, que Deus escolheu para ser
a pessoa abençoada, né? No caso de voluntariedade, Balaão, a Bíblia diz que Deus transformou a bênção em maldição. O propósito de Balaão no seu coração era amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não permitiu. Ok? Então, quando ele queria amaldiçoar, Deus fez com que ele abençoasse. Abençoasse, ou seja, exatamente, então parecido aqui. É interessante perceber que Isaac morrendo, porque por ocasião da morte de Isaac aconteceu isso. E ele abençoou involuntariamente, mesmo ele sentindo o cheiro, olha, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E parece que então ele não queria, mas ele abençoou involuntariamente a Jacó. E ele agora ratificou, dizendo, abençoei e também será bem. É porque a bênção ela é para ser colocada sobre o mais velho, né? Sim. Então Esaú, ele era o mais velho. Então a profetisa até diz que sobre o mais velho incorria a bênção espiritual e física, certo? Então assim, os bens materiais ficavam para o filho mais velho. Mas Isaac não sabia que Jacó era para ser abençoado? Os bens espirituais também, Sim. ok? Porém, Deus também estava modificando porque Jacó ele ansiava muito pela bênção. Ele era mais espiritual e o outro era muito mais desprezador. E Esaú estava negligenciando. E formalmente vendeu para a primogenitura, né? Mas é interessante que aparentemente Isaac iria abençoar Esaú. E Deus manipulou, assim, forçou a situação, né, para o bem, porque houve essa venda lá para as lentilhas. E era o que era o correto, né? O jovem José, achando-se o rapaz perante os irmãos, brilhando seu belo rosto pelo espírito de inspiração, não puderam deixar de admirá-lo. A inspiração quer dizer os sonhos, né? Os feixes, a lua, sóis, estrelas. Espírito de inspiração, não é a palavra profecia, mas é o mesmo princípio, é falar palavras involuntariamente. Saul também, quando as jumentas lá desapareceram, né? E depois que ele encontrou Samuel, foi ungido rei de Israel. Lá em 1 Samuel 10, 5 e 10, ele profetizou também. Falou palavras, portanto, involuntariamente, o Espírito caiu sobre ele. E aí daí surgiu o ditado, também Saul está entre os profetas. Agora sim, vamos para a Bíblia. No hebraico, a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra profetizar é Navá, né? Que em Números 11, Deus repartiu ali a responsabilidade de Moisés, tirou um pouquinho do espírito de Moisés e colocou em 70 anciãos. 62 estavam lá presentes, congregados, 2 estavam no arraial. O Espírito Santo caiu e ali onde estavam começaram a profetizar. Isso mostra, Dilon, que nós não precisamos necessariamente estar reunidos todos juntos, que quando a pessoa faz parte da congregação, mesmo estando afastada fisicamente, ela pode receber o Espírito Santo. Sim. Né? Então aqui nós vemos uma relação, ocasiões em que se manifestou. Vamos ver em que situações. Escolha de um líder, né? 70 anciãos, e no caso de Saul como novo rei, uma bênção especial de Deus. Orientação em tempo de crise, Azarias aqui, por ocasião de guerra, né? Iria fazer guerra assim que se separou Israel de Judá, Roboão e Jeroboão. Ia ter guerra, mas aí Deus mandou sobre alguém uma mensagem, uma profecia, um profeta, né? Dizendo, não é para fazer guerra. Em tempo de crise, orientação em tempo de crise. Repreensão em momentos-chave, nós temos aqui Eliezer, momentos especiais, assim, repreensão em Zacarias, você pode dar pausa no vídeo e depois ler com calma. E perante concílios, lá em Atos 5, 29, perante tribunais, né, julgamentos, ali os apóstolos falaram, já vamos ler esse texto aqui daqui a pouco, e numa expressão de gratidão estando no local sagrado. No caso de Samuel, Ana ficou grávida, então profetizou também. Ellen G. White disse que o espírito de inspiração entrou para a Bíblia, né? Numa expressão de gratidão. Então, em que momentos, Adilon, nós podemos esperar que Deus também se manifeste? Porque está profetizado em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né?
E nós vimos na palestra passada que esses sinais hão de seguir. Então, a Bíblia hoje é a mesma. E então, em que ocasiões tipicamente aconteceu, está aí a relação. Um exemplo muito claro é como no dia de Pentecostes, tá? Todos os irmãos reunidos ali, né? Com certeza pedindo perdão uns aos outros e tal, jogando a supremacia de lado e orando a Deus, buscando, né, o Espírito Santo, e aconteceu. Sim, isso no caso a chuva temporã. Uma das ocasiões, né, em que o Espírito Santo pode... E nós cremos que vai vir a chuva serôdia, que no momento especial, em todo mundo, vai acontecer o derramamento do Espírito Santo. E além disso, estamos vendo agora ocasiões fora desse Pentecoste, chuva temporã, chuva serôdia, fora, quando poderíamos esperar também profecia. Né? Então são essas ocasiões em que Deus tipicamente gosta de manifestar o dom de profecia. E aqui, por ocasião da entrada triunfal de Jesus, os guias saem-lhe ao encontro com temor, esperando dispersar a turba. Quando o cortejo está para descer o Monte das Oliveiras, é interceptado pelos principais. Indagam a causa do tumultuoso regozijo. Ao perguntarem: quem é este? Os discípulos, possuídos de inspiração, olha, inspiração, respondem, em eloquentes acentos repetem as profecias concernentes a Cristo, tá? Por exemplo, aí começa: Adão vos dirá, é a semente da mulher, Jacó vos dirá, Balaão vos dirá, o próprio Satanás vos dirá. Ou seja, são palavras de inspiração, não são palavras deles, né? Que eles prepararam com a inteligência, com a sabedoria dos apóstolos, não. Algo que saiu aparentemente involuntariamente, como se a boca começasse a mexer sozinha. Isso que é involuntário, não voluntário. Ou então a pessoa abre a boca, mas sai outra coisa. É bonito isso, não é? Quando Deus se comunica mais diretamente conosco. Que lindo, né? Como amante da nossa alma, Deus falando conosco é algo maravilhoso. Se eu estivesse com a Beth casada e eu na Suíça e ela aqui, por carta, é bom ter comunicação por carta, mas já pensou quando eu ligo, agora está ao vivo falando, é muito melhor, né? 10 vezes melhor do que uma cartinha, que também tem os seus benefícios, que pode ler e reler, mas é muito melhor a presença pessoal, audível. E isso aí está ligado também àquela passagem que diz assim: quando vocês estiverem presentes, né, diante de reis e governantes, não pensem no que vocês vão falar, né? Não fiquem preocupados no que vão falar, mas naquela mesma hora o Pai falará em vós, ou seja, de fato Deus vai dar as palavras, ok? Não aquilo que eu quero falar, né? Mas uma forma involuntariosa. Importante lembrar que sempre Deus, uma pessoa que profetiza assim, das duas uma, sempre Deus, a pessoa escolhe, né? Ou então, às vezes a profecia já está no tempo de se cumprir e Deus tem que usar alguém ali, né? Então, assim, das duas uma. Ou a pessoa, ela aceita, né? E aí ela fala palavras assim, sem querer, né? Certo? Mas ela aceita em si. E tem, no caso ali, a profecia já está no ponto de se cumprir, Deus usa uma pessoa, como, por exemplo, Balaão. Deus usou uma jumenta no tempo de Jesus. Deus usou um sumo sacerdote, entendeu? Sim. A profecia estava para se cumprir, então tu precisaria usar alguém ali, entendeu? No caso, a jumenta acho que não profetizou, mas falou, mas mesmo assim foi algo sobrenatural. Mas eu quero dizer assim, de uma forma involuntariosa, assim, né? Involuntária, certo. Involuntária, tá. Involuntária. Inclusive, essa entrada triunfal foi o momento em que a graça acabou para a cidade de Jerusalém. Isso. Ao pôr do sol. Então, foi um momento profético em que aconteceu também algo profético, algo espiritual, sobrenatural. Ao Pedro e João terem sido presos novamente perante o Sinédrio, né? Aí diz: então o espírito de inspiração sobreveio aos discípulos, os acusados se tornaram acusadores, denunciando como assassinos de Cristo aqueles que compunham o concílio. Aqui, voltando ao Antigo Testamento, aqui Ana profetizou, disse: o espírito de inspiração lhe sobreveio, né?
Momento de gratidão também, quando está cheio de palavras de gratidão, uma mulher piedosa, né, também Deus deu o dom de profecia. Não tem que ser só em tempos de crise, perigo, profético, pode ser também no momento outro qualquer, quando a pessoa está cheia de gratidão. Eu percebi que lá atrás foi no momento que ele estava abençoando, ou seja, quando estava abençoando o próximo, né? E agora quando ela estava agradecendo. Então é interessante. Abençoando em que Era ocasião? Jacó, Isaac, Ah, sim. abençoando alguém e agora a outra pessoa estava agradecendo. Agradecendo, bonito. E também na parte também de Miriam, quando Deus estava libertou o povo. Também agradecimento, né? Certamente o Senhor não fará coisa. Agora, alguns pensamentos esparsos sobre profetizar, sobre profecias. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando Deus vai realizar alguma coisa maior, se subentende, né? Alguma coisa, então Deus vai avisar. Interessante. Onde não há profecia, o povo perece. Assim está na versão correta em inglês, King James Version. Não é o povo se corrompe, é pior, o povo perece. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então a importância aqui da profecia. E aqui está a profecia de Joel. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Quando eu era juvenil, eu ficava feliz. Oba! Eu sou jovem, né? Vossos jovens terão visões. Oba, a visão acho que é mais gostoso, porque é como se fosse um sonho, só que é mais real ainda. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Eu não sei o que seriam essas colunas de fumaça. Bomba atômica não é, porque isso aqui é algo de Deus, né? Colunas de fumaça. Interessante. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, contexto de finais dos tempos. Ellen G. White diz que o Sol e a Lua e estrelas vai se repetir. Ela disse futuro, isso vai acontecer. Veja esse texto aqui, ó. E, portanto, né, vai acontecer essas manifestações. Vamos ter profecia, portanto. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aparentemente crianças aqui, né? Porque depois diz velhos vão ter isso e jovens aquilo. Então, agora filhos e filhas não necessariamente na Bíblia inteira sempre é criança, mas é também vossos descendentes, vossos discípulos. Ok. E Ellen G. White diz, olha só que valioso, no futuro teremos provas especiais da influência do Espírito de Deus. Especialmente nas ocasiões em que nossos inimigos forem mais fortes contra nós. Por isso que, queridos, nós não temos que temer, está vindo aí a nova ordem mundial e vão querer fazer isso aqui conosco e sabe? Não temas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Nessas ocasiões vão acontecer manifestações sobrenaturais. E mesmo se não acontecer como João Batista, não temas, porque grande é o vosso galardão no céu. Veremos algumas coisas estranhas. Ele não fala todos verão em todos os momentos de perigo. Veremos algumas coisas estranhas, mas exatamente de que maneira, se de modo análogo a algumas das experiências dos discípulos depois que eles receberam o Espírito Santo após a ascensão de Cristo, não posso afirmar. Então, mas exatamente de que maneira, se como os discípulos por ocasião da chuva temporã, se vai ser desse jeitinho, não posso afirmar. Mas algumas coisas estranhas vão acontecer. Ellen White profetizou, especialmente em tempos de perigo. Glória a Deus por isso, né? Isso aqui está inserido no Mensagens Escolhidas, volume 3, que nós vamos dedicar uma palestra inteira a esse capítulo, que é um caso Mackin, bem interessante, sobre dom de profecias e dom de falar em línguas, tá?
Ellen G. White, a mensagem do terceiro anjo não será compreendida. Futura, que tempos do fim. Não será compreendida. E a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz. Por quem? Pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Não está dizendo será chamada de falsa luz pelos nossos inimigos, pelos ímpios, pelos malfeitores. Não. Por aqueles que se recusam a andar na glória progressiva da palavra de Deus. Ou seja, a mensagem do terceiro anjo não será compreendida. E essa luz será chamada de falsa luz. Vão dizer, isso aí que eles estão tendo é uma falsificação, é uma contrafação do diabo. Será chamada de falsa luz. Existe falsa luz de verdade? Sim. Existe contrafação. Jesus nos advertiu, a Ellen G. White nos adverte contra isso. Porém, quando chegar o verdadeiro, será chamado de falso. Que tragédia, né? Olha só, então nós queremos saber como poder decifrar. Em inglês, how to tell. Quer dizer, como dizer se é falso ou verdadeiro. É uma profecia verdadeira ou é falsa? É um profeta verdadeiro ou é falso? Então nós vimos que pode haver falsificações. Mas se vier o verdadeiro, como garantir que não rejeitemos e o consideremos outra falsificação? É muito fácil falar, essa é uma falsificação, é uma contrafação. É muito fácil falar isso. Mas como saber de fato? Porque senão nós vamos estar rejeitando a obra de Deus, como diz Gamaliel, né? Cuidado para que vocês não sejam achados lutando contra Deus. Aqui estão os pontos que eu resumi, né? Para saber se é um profeta falso ou verdadeiro. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. Então a sua linguagem deve ser a lei e ao testemunho. A pessoa está sempre se referindo ao Antigo Testamento, como Jesus, né? No caso, ao Antigo Testamento, a lei, os profetas, Moisés. Paulo também, sempre ao que está escrito. Veja quantas referências cruzadas tem aqui nos livros de Paulo, de Pedro, dos Evangelhos. Se não for essa a sua linguagem. Mas se for costume, tradição, raciocínio humano, mas não está se baseando amplamente na palavra de Deus, não há luz nele. A sua lógica pode ser irrefutável, né? Mas não está se baseando sobre a sólida rocha, e a tempestade o levará. Próximo item, Mateus 7,16, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Exatamente nesse contexto de falsos profetas, Jesus disse, pelos seus frutos. Como assim pelos seus frutos? Pelos resultados de seu trabalho, pelo Espírito, né? Pelos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência. O profeta manifesta esses frutos? Ou ele está impaciente, né? Agora, o caráter se revela não por uma ou outra má ou boa obras ocasionais, mas pela tendência dos atos costumeiros, né? Alguém poderia ver Moisés e Moisés se impacientou e bateu sobre a rocha. Quer dizer que ele é um falso profeta e seus frutos são ruins. É isso? Não. O caráter ele não se manifestou. Isso aqui foi um escorregão, né? Então, essa frase, que o caráter não se manifesta por uma ou outra más obras ocasionais, está no caminho a Cristo. Tá? Você vê aqui o texto que o caráter se manifesta pela tendência costumeira. Aí estão os frutos. Tá? Outra coisa, Jesus disse que mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Quer dizer o quê? Os discípulos. Que tipo de discípulos tem esse movimento, esse ministério? Que tipo de pessoas vêm, se sentem à vontade, estão aqui como resultado? A sabedoria é justificada por seus filhos. Está nessa palavra aqui, ó, nesse texto aqui bíblico. Terceiro item para saber se é falso ou verdadeiro profeta. Deuteronômio 18, 21 e 22.
E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando um profeta falar em nome do Senhor, se o assunto não se cumprir nem acontecer, esse é o assunto que o Senhor não falou. O profeta falou presunçosamente, não o temerás. O que ele profetizou tem que se cumprir, é óbvio isso, né? Isso, se ele é verdadeiro, vai se cumprir, se não, não. Agora, uma coisa interessante lá em Jeremias 28:9, quanto ao profeta que profetizar de paz, não de guerra, mas de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, então será conhecido que o Senhor, na verdade, enviou o profeta. Eu fiquei pensando, por que de paz? E não tudo. Por quê? Porque Satanás, ele é o originador da guerra e ele sabe quais são as guerras que ele tem planejado, as permissões que ele recebe de Deus, como no caso de Saul. Ele profetizou, olha, amanhã você, Saul, estará comigo, supondo que ele estava achando que era Samuel, ou seja, estará morto como eu, Samuel, estará na morte. Satanás sabia que Saul iria morrer no dia seguinte. Por quê? Porque não era de paz. Satanás profetizou uma coisa que, por exemplo, se Deus dá a permissão de quebrar um bloco lá no fundo, um ladrilho desse, eu sei que daqui 1 minuto vai estar quebrado, porque eu tenho a liberdade de me levantar e ir lá quebrar. Então, não é de paz quando o profeta que profetizar de paz. Por quê? Porque um profeta falso não pode gerar paz. Satanás não pode produzir paz, porque ele sempre faz o que é mal, né? Ele pode fazer uma paz, quem sabe, aparente, mas aqui diz, quanto ao profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, então será conhecido que o Senhor, na verdade, enviou o profeta. Tá? Quarto item, pelo testemunho interno, ao ser exposto os segredos do seu coração. Por quê? Lá em 1 Coríntios 14:25, nós vemos já esse texto, diz que os segredos do seu coração se tornam manifestos mediante profecia. Então, se eu quero saber se aquele profeta lá é falso ou verdadeiro, se ele disser alguma coisa que eu justo estou pensando isso, ele está falando, olhando para mim ainda. Gente, então isso é um testemunho interno, uma convicção. Que Jesus fazia muito isso, né? Lia os pensamentos e falava, e isso era um testemunho, e Ellen White diz que mesmo assim não se renderam a essa convicção, mas é algo que Deus dá ao nosso coração. E finalmente, mais uma regrinha que está lá no Novo Testamento, reconhece a humanidade completa de Cristo. Olha só, 1 João 4, 1 e 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Falso profeta. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Que tipo de carne é essa? Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, se opõem um ao outro. Ou seja, é a carne que tem tendências, que luta contra o espírito, é a vontade de pecar. Jesus também teve vontade de pecar, sim, ele teve tendências herdadas para o mal. O texto de Ellen White aqui diz que Jesus era com as tendências herdadas. Né? Então, ele era filho de Maria, por isso que mostra a genealogia lá. Por quê? Qual que é a lição que tem nesses versos todos? É que ele é um filho do homem, no seu pleno sentido. Ele não tinha as tendências cultivadas, as más propensões, que é a pecaminosidade inerente, né, que nós, ao pecarmos, temos como se fosse agora vicia. É como se fosse um vício para pecar, uma tendência cultivada. Essa Jesus não tinha porque ele não pecou, né? Ele nunca pecou, por isso nunca ficou viciado em pecar. Amém. É como se que eu não fico viciado em cigarro porque eu nunca fumei. Então, Jesus também nunca pecou. Graças a Deus, ele foi vitorioso e nos quer dar a sua justiça, o seu caráter perfeito. Bom, basicamente é isso. O que a Bíblia ensina, o que é profetizar. Profetizar, resumindo, portanto, é algo sobrenatural. Nós vimos ali a ocasião involuntariamente se fala,
são palavras não minhas que eu premeditei, se manifesta em situações de emergência, muitas vezes, em situações chave, em algum momento de, né, quando se mudam as circunstâncias, as dispensações, que se manifestou muitas vezes e também vai se manifestar no tempo do fim. Ellen G. White diz que vai se manifestar especialmente em momentos que vamos estar em tempo de crise, inimigos, né? E, portanto, é um dos dons que Deus quer nos dar, é um presente, é um presentinho. Aqui, ó, esse presentinho que Deus nos quer dar de coração para a edificação do seu povo. Profeteo e Navá. Algum comentário mais, Adilon, sobre o dom de profecia? Porque na próxima palestra vamos passar para o dom de línguas já. Dom de profecia. Interessante que o fato de uma pessoa profetizar, isso não quer dizer que ela seja uma profeta em si. A gente viu aqui homens aí como sacerdotes, Balaão. Não. Balaão foi profeta. Homens que não eram profetas, ok? Sumo sacerdote. Certo, sumo sacerdote, não sei se é Caifás ou Anás ali, eu não me recordo. E o pai de João Batista, ele era um sacerdote, entendeu? Assim, então, necessariamente, a pessoa profetiza, ela às vezes pode não ser um profeta, entendeu? Certo? Mas Deus usa ela de forma involuntária e ela acaba profetizando. Quais são exemplos de pessoas que foram profetas? Nós temos os profetas maiores, Ezequiel, Daniel, Jeremias, né? E os profetas menores, que recorrentemente Deus se comunicava com eles, como Ellen G. White. Sim. Agora, profetizar uma vez, né, não dá à pessoa o ofício de profeta ou profetiza. É verdade, isso é muito claro. Digamos aqui no caso de Enoque, certo? No caso de Enoque, não se sabe quantas vezes ele profetizou, mas pelo menos só tem um relato da Bíblia que fala que Enoque profetizou, né? Sim. Que o Senhor viria e tal, né? Com seus anjos. Nós não chamamos costumeiramente de profeta Enoque, né? Mas... Isso. Chamam todo mundo trata Enoque como um homem de muita oração e muito consagrado, né? Um homem que viveu em meio às trevas com muita pureza. Amém. Certo? E outros mais também, que a gente poderia citar aqui, certo? Que, por exemplo, Davi, ninguém trata ele como um grande profeta, mas como alguém que escreveu salmos e tal, apesar de ter profetizado ali, entendeu? Sim. Então, assim, é porque ele escreveu, né? E, de fato, através dele veio as profecias, ok? Eu só estou querendo dizer aqui que, às vezes, a gente não conhece a pessoa como profeta, mas ela é, certo? Sim. Por Deus. E, às vezes, a gente reconhece, mas Deus não reconhece isso. E às vezes Deus reconhece como João Batista, no caso, o maior dos profetas. Sim. E nós temos ali, patriarcas e profetas. Primeiro vieram os patriarcas, depois mais profetas, aí depois profetas e reis. Davi, no caso, foi um rei que no reino de Israel, às vezes, o profeta Natã veio a Davi. Ele sim foi um profeta, Davi profetizou, mas não chamamos ele de profeta. Enfim, tá aí. Por que nós estamos ensinando isso nesse Congresso MV? Porque está profetizado que isso vai acontecer novamente e para que nós não chamemos isso precipitadamente de falsa luz, se for uma luz de Deus. Esse é o ponto, esse é o perigo, né? De nós estarmos rejeitando alguma coisa de Deus só de tanto medo de falsos profetas. Então melhor acho que rejeitar tudo que cheira isso, né? Deve ser do mal, né? Importante ressaltar é que, sendo verdade ou não, mas é claro que é verdade. Estou querendo dizer assim o seguinte: vamos profetizar, é só uma suposição. Vai acontecer, né? A questão ali de Joel, né? A profecia de Joel vai se cumprir, né? As pessoas vão profetizar, vão ter visão e sonhos, mas vamos aqui fazer aqui uma comparação aqui. Sendo verdade ou não, quem vai rejeitar é os maiores, as pessoas têm mais influência. E da onde é? Do mundo? Não. É de dentro da igreja, entendeu? Então é claro que vai ser verdade. Temos mais a temer. Isso. Então essas pessoas, as mais influentes que vão negar o dom da profecia, as mais influentes, as pessoas que a gente admira como grandes estrelas, como pessoas que são muito influentes,
que estão fazendo grandioso trabalho. Mesmo ministérios independentes, Sim. no caso da época de Jesus, tinha os essênios, Sim, que pode ser que o João Batista cresceu ali no internato, quando jovem ali perto, alfarrobeiras e tal, mas não se tem notícia de que os essênios aceitaram Jesus. Não está aqui relatado. Pode ser que sim, mas não está em Atos dos Apóstolos. Era um ministério independente, sim. os essênios, né, judeus estritos, né, da verdade presente, por assim dizer, mas não aceitaram, ou não está relatado aqui de que eles abraçaram a festa. A Maria, sim, acolheu Jesus e tudo mais, mas não fala nada dos essênios, infelizmente. Então, que cada um que está de pé, cuide, não caia, e examine as evidências por si mesmo, porque afinal de contas, cada um prestará conta de si mesmo a Deus, né? Não em grupo. Vamos fazer uma oração então para finalizar? Vamos orar. Glorificado seja o teu nome, Pai das luzes, todo dom perfeito e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, Pai das luzes. Obrigado pelo dom, pelo presente de profetizar, de poder falar as tuas palavras, a tua palavra pura, sem interferência nossa ao mundo. Que privilégio, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós gostaríamos de buscar esse dom, porque está escrito: buscai com zelo os dons espirituais, mas acima de tudo que profetizeis. 1 Coríntios 14, verso 1. Nós queremos buscar o dom de profecia, Pai. Por favor, dê-nos o dom de profecia no momento e na ocasião e na forma que tu achares por bem, e a quem exatamente que tu achares por bem, Senhor, mas o teu corpo necessita para edificação, Pai. As ovelhas de Israel estão perdidas, estão dispersas, e nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu manifestes outra vez, Amém. Mesmo antes que venham as dores de parto, que manifeste e nasça um filho, Cristo em nós. Amém. Que Cristo possa viver em nós e falar através de nós. Em nome de Jesus Cristo pedimos e já te agradecemos com antecedência. Amém. Amém.